Aí, em 2018, estava a Rafaela totalmente perdida, sem saber como prospectar os clientes. Onde que eu ia arranjar os meus primeiros clientes. E aí eu comecei a estudar sobre vendas, que não era relacionada à advocacia. Na época não tinha muita coisa voltada para advocacia, mas eu comecei a adaptar, né, o que aprendia de vendas para outras áreas à advocacia. E uma coisa que eu percebi, que é o que a Maria Fernanda colocou aqui no chat, é que um cliente satisfeito chama outros clientes. Exatamente. Eu percebi que eu precisaria de apenas um único cliente. E eu tinha que tratar esse cliente muito bem, deixar ele super satisfeito e pedir recomendação lá no final dos meus serviços. E assim eu fiz. Recentemente eu tive a oportunidade de ler um livro que se chama Oportunidades Disfarçadas. Ele tem 2 volumes. Eu li o Oportunidades Disfarçadas 1, e ele conta a história de grandes marcas que tinham tudo para ser um fracasso, mas deram uma reviravolta e fizeram sucesso. Então conta a história da Avon, conta a história do Lego, sabe aquele brinquedo Lego? Várias outras marcas que hoje são sucesso, mas que quando nasceram tinha tudo para ser um fracasso. E o autor do livro fala que um cliente satisfeito, ele é capaz de te indicar para até 8 pessoas. Um cliente insatisfeito, ele é capaz de falar mal de você para até 22 pessoas. Quase o triplo, né? Então, daí você entende a importância de você tratar bem os clientes que você tem. Porque o que acontece? Eu vejo muita gente falando, eu preciso ter cliente, não chega cliente no meu escritório. Acontece demais na minha caixinha. Não chega cliente no meu escritório, eu não sei como é que eu faço. E aí eu pergunto, como é que você está tratando os clientes que você já tem? Não é porque você tem 1, 2, 5 clientes que você vai deixar esse cliente de lado. O que mais tem é advogado que reclama que cliente liga fora do horário, que cliente quer saber andamento de processo sábado, domingo, feriado. Aqui no meu escritório é raro isso acontecer. Por quê? Porque eu me antecipo ao cliente. Eu envio para o cliente um feedback do processo dele. Não é aquele relatório que, para quem usa software de escritório, sai um relatório ali do andamento processual, não. Eu pego o meu telefone, pego o WhatsApp, né, para os que têm WhatsApp, mando mensagem. Bom dia, senhor fulano, aqui é a doutora Rafaela, sou advogada. Estou passando para dizer que não tivemos novidades no seu processo. Esse processo está assim, assim, assim. Assim, o próximo passo vai ser marcar uma audiência, por exemplo. O próximo passo será marcar uma audiência. Se nos próximos 15 dias essa audiência for marcada, eu entro em contato. Se não, daqui a 15 dias, eu volto novamente para te dar uma posição sobre o seu processo. E o cliente que não tem WhatsApp, que é raro, eu pego o telefone e ligo. E isso faz com que o meu cliente ele fique satisfeito, ele vê que eu estou me importando com a causa dele e ele faz questão de me indicar para outras pessoas. Em 2020, no começo da pandemia, que todo mundo precisou ficar trancado dentro de casa, né? E aí aquele desespero, ninguém sabia o que ia ser da vida lá para março, abril de 2020. O que eu fiz? Gravei um vídeo para cada cliente meu, para tranquilizá-los. Olha, senhora fulana, aqui é a Rafaela, sou advogada, geralmente eles me chamam de doutora Rafa, né? Aqui é a doutora Rafa, sou advogada, estou gravando esse vídeo para te falar que a gente está passando por um momento difícil, mas que as coisas vão dar certo, mas que o seu processo ele está caminhando, os juízes, os serventuários, né, as pessoas que trabalham lá no fórum, estão trabalhando de forma remota, então o seu processo não vai ser esquecido, não vai ficar abandonado. Eu estou passando aqui também para me colocar à disposição, porque eu sei que está todo mundo trancado em casa, então precisando de alguma coisa, não hesite em me ligar e me mandar mensagem. E se tiver alguém aí precisando de algum serviço por INSS, enviar um atestado pelo meu INSS não está conseguindo, entrar com uma ação, enfim, saiba que eu estou à disposição, basta me ligar, a gente faz um atendimento por videochamada do WhatsApp
e eu consigo atendê-los dessa forma, porque infelizmente a gente não está podendo atender de forma presencial. E mandei isso para os meus clientes. O que eu recebi de mensagem de cliente agradecendo: nossa, doutora, você me mandando um vídeo, muito obrigada, eu estava aqui nervosa, apreensiva, sem saber o que vai acontecer, com medo dessa doença, enfim, aí eu recebo um vídeo seu com tanto carinho, pode deixar que se tiver alguém, eu vou indicar sim. E aí o outro mandou mensagem: eu tô com um irmão aqui que está precisando mandar um atestado, mas agora o INSS fala que tem que mandar um atestado pela internet, eu não sei como é que fazer. A doutora faz? Faço. E assim foram surgindo indicações e foi uma forma de eu ficar próxima do meu cliente. Então a primeira forma de você prospectar clientes é o relacionamento. As pessoas, elas compram de que elas confiam, de que elas sentem segurança. A pessoa ela não vai bater no seu escritório se não tiver uma indicação, se já não ouviu falar que você é uma excelente advogada, tá? Até porque foi-se o tempo, gente, que você abriu o escritório, todo bonitinho ali, sentava lá na sua mesa, ficava lá, esperando o cliente bater na sua porta. Hoje a gente vive a era do quem não é visto, não é lembrado. Se o seu possível cliente não te vê, se ele não sabe de você, ele não vai te contratar. Então, o primeiro ponto é relacionamento. Então, todo lugar que você frequenta, o posto de gasolina que você abastece todas as vezes. Você já conversou com o frentista que abastece o seu carro toda semana? Já falou para ele que ele pode ter direito a um aumento no tempo de contribuição dele, porque ele trabalha em um local insalubre? A atendente que serve seu café todos os dias, que você vai na mesma padaria, você já falou para ela que você é advogada, que você resolve problemas contra o INSS? Vai que ela conhece alguém que está ali com salário maternidade atravancado e precisa fazer um mandado de segurança, né? O foco aqui é revisão, mas dá para usar estratégias de prospecção em todos os serviços que você oferece. Vai que o pai dela já é aposentado e está na dúvida se está recebendo o valor correto ou não. E aí você fala que você faz revisão de aposentadoria, que você verifica se a aposentadoria que o INSS concedeu está correto, né? Se a concessão se deu de forma correta, se a pessoa está recebendo o valor que ela deveria receber. A gente precisa conversar com as pessoas. E lá em 2018, isso para mim era muito difícil. Muito. Porque eu era super tímida. Eu falei na aula 1, eu acho, que eu tinha vergonha de perguntar para as pessoas na rua uma informação. Se eu tivesse perdida ali, eu tinha vergonha de perguntar o endereço, eu tinha vergonha de perguntar a hora, eu tinha vergonha de sentar no ônibus ao lado de uma pessoa que já estava ali de uma cadeira, que já estava ocupada. Eu fazia de tudo para pegar as cadeiras em que ninguém sentasse do meu lado, porque eu morria de vergonha. Eu era super, super tímida. Eu mal conversava com os meus pais, com meu pai, com a minha mãe. Pra vocês terem uma ideia, que são pessoas que conviviam comigo desde quando eu nasci, né? Me ensinaram a falar. Eu falava pouquíssimo, só o necessário. Eu era aquela pessoa que ficava o tempo todo trancada no meu quarto, lendo, estudando ou ouvindo música. E eu era super tímida. Em 2018, quando eu descobri que para prospectar clientes eu precisava me relacionar com as pessoas, falei, nossa, assim, o que eu vou fazer agora? Vou continuar sem cliente, né? Porque não dá. E aí foi todo um trabalho para eu ir perdendo a timidez, até eu ir parar em uma rádio para fazer uma entrevista, até eu começar a produzir conteúdo na internet. E eu falo que a internet salvou a minha vida, tanto no sentido de trazer clientes para o meu escritório, quanto no sentido de mudar mesmo essa minha timidez. Porque, como eu falei, eu tô aqui no interior, né? E as pessoas contratam, né, os advogados que são conhecidos, aqueles advogados mais velhos. E eu ficava pensando, qual a única forma de eu me fazer ser conhecida de forma sem gastar muito dinheiro, porque eu não tenho dinheiro para investir, então eu não posso comprar um espaço no jornal para escrever uma coluna diariamente, porque eu vou pagar isso com o quê? Né? Qual que é a melhor forma? Internet. Vamos botar a cara na internet, minha filha. E aí fui eu com muita vergonha, né? Começar a gravar vídeo. Os meus primeiros vídeos são terríveis. Eu parecia um robozinho.
a câmera sem nenhum enquadramento, às vezes eu gravava com a câmera do celular de cabeça para cima, às vezes com a câmera do celular de cabeça para baixo. Comecei com um celular que não era lá essas coisas, né? Eu tive um J5 Prime que me acompanhou até de 2016 até 2020. E fui fazendo, né? Então, a internet também é uma forma de você prospectar, é uma forma de você ser visto, né? Começar a produzir conteúdo informativo, chamar a atenção das pessoas. As pessoas começam a ver realmente que você sabe do que você está fazendo e você vai construindo o seu posicionamento. Como eu falei, eu comecei falando de tudo, de previdenciário, todos os benefícios, e hoje eu, né, comecei a nichar e trazer mais o posicionamento para a revisão de benefícios. Então, assim, o que funciona para mim na questão de prospecção de clientes é o Facebook, porque aqui no interior as pessoas ainda são muito ligadas no Facebook. Então, com o Facebook, veio a primeira oportunidade de eu participar de uma entrevista na rádio, que eu fui tremendo também, morrendo de medo, mas eu fui. Eu sou do lema do tá com medo, vai com medo mesmo. E se eu errar, se eu falar alguma coisa errada, depois eu corrijo na hora e tá tudo certo. Mas foi a forma que eu consegui de prospectar clientes e é a forma que tem dado certo aqui para todo tipo de benefício que eu trabalho. Então, se você não produz conteúdo na internet, aconselho começar a produzir, igual aqui a doutora Adriana falou que está fazendo, uma parceria com uma amiga, estamos divulgando nas redes sociais. A Luciane falou que se identificou, talvez sou muito tímida, mas tento melhorar um pouquinho a cada dia. É isso, Luciane, é um pouquinho a cada dia. Seu primeiro vídeo não vai ser bom, seu segundo vídeo não vai ser bom, seu terceiro vídeo não vai ser bom, o quarto vai ficar melhorzinho, o quinto vai ficar mais ou menos, até que você vai chegar num ponto que você vai ficar toda desenvolta, igual eu tô aqui hoje falando com vocês. E se vocês verem meu primeiro vídeo para essa aula que vocês estão assistindo, é uma outra Rafaela. Vocês vão falar, não é você. Vai saber que sou eu, que eu continuo com a mesma cara, mas assim, vão falar, não é você, tá muito mudada, mas é porque eu fui fazendo e buscando evoluir um pouquinho de cada vez. Então, gente, quando a gente fala em venda na advocacia, tem aquele tabu, né? Porque muitas vezes a gente lembra daquele vendedor que fica ali com o megafone na porta anunciando, ou então daquele vendedor chato de quando você entra numa loja e a pessoa quer de toda forma te empurrar um produto que você não precisa. Não, na advocacia não é isso. Venda na advocacia, ela acontece de uma forma sutil e ela acontece principalmente por conta de relacionamento, tá? Você precisa, as pessoas precisam saber o que você faz, né? E saber de forma que elas entendam, porque não adianta nada também. Eu vou começar a produzir conteúdo na internet. Aí chega lá, você começa a falar um bando de palavras juridiquês, você começa a falar de súmula do STF, súmula da TNU, jurisprudência. Seu cliente não vai entender nada. Você tem que ser bem acessível, né? Falar ali da forma que ele entenda, falar de uma forma clara, né, de acordo com a linguagem dele, para que você consiga se relacionar com ele. E se você já tem cliente, se você já fez a aposentadoria desse cliente, fica mais fácil, porque aí você já consegue conferir ali se o INSS realmente concedeu aquela aposentadoria da forma correta, e se ele não concedeu, se cometeu algum erro, se tem alguma possibilidade de revisão, você consegue chamar o seu cliente no escritório, explicar para ele e falar das vantagens de você entrar com um pedido de revisão. Muita gente acha que as pessoas elas vão lá atrás do direito delas. Não, o cliente ele te procura ou porque ele tem uma dor ou pela ganância. Tá? A gente compra por emoção e o seu cliente ele vai te contratar por emoção. Ou pela ganância, porque ele quer aquele dinheiro, né, que você vai mostrar para ele, olha, senhor, vai aumentar aqui R$500 na sua aposentadoria. Imagina, o que o senhor vai fazer? O que o senhor faz com R$500 a mais todo mês?
E aí ele começa a imaginar, né? Vou poder viajar, vou poder reformar minha casa, poder comprar um presente para o meu neto, nananã. E você embarca na viagem dele e desperta nele a questão da ganância, né? E aí é batata, né? Você despertou a emoção certa no cliente, ele vai fechar o contrato com você. Mas até o cliente chegar no seu escritório, você precisa adotar essas estratégias de prospecção, tá? Então aí que tal você começar a analisar minuciosamente as concessões de benefícios que acontecem aí no seu escritório, para ver como que o INSS fez aquela concessão, se tem algum erro, apresentar para o cliente, mostrar para ele a solução, despertar nele a emoção certa para que ele feche a venda ali com você, né? Para que realmente ele feche o contrato, para que você faça esse pedido de revisão, tá? E o importante é você explicar que o erro não foi seu, que o erro foi do servidor do INSS, que isso sempre acontece e tudo mais, mostrar para ele ali e despertar nele a emoção certa, seja a ganância, seja a raiva, seja a vontade de não perder, né? Porque as pessoas, elas também morrem de medo de perder algo, né? De ficar de fora de uma determinada situação. Então, você sabendo ali a emoção que aquele cliente está sentindo ali na hora, você consegue vender aí os seus serviços de revisão de benefício.